Continuando hoje nossa hora da matemática, nós vamos começar por onde terminamos na aula passada, falando sobre a composição e a decomposição dos números. Para isso, eu tenho primeiro uma pergunta. Vejam aí o que está escrito. 2 centenas, 8 dezenas e 6 unidades. Vocês acham que se a matemática fosse sempre feita dessa forma, com as palavras do português escritas, seria fácil de nós realizarmos todas as operações que nós precisamos fazer? Por isso que nós vamos ter o quê? A numeração sempre vai nos ajudar. Como falamos na aula passada, nós íamos começar a entender como podemos decompor os números, né? Então, aquilo que nós acabamos de falar lá, 2 centenas, 8 dezenas e 6 unidades, na verdade, é exatamente este valor aqui, olha. Tá certo? É este número. Então, aqui nós vamos ter 2 centenas, 8 dezenas e 6 unidades, de uma maneira bem mais fácil. Agora, aqui nós vamos ver essa decomposição. Então, nós vimos aqui, olha, na aula passada nós já tínhamos falado dessas 3 posições. Então, a posição das unidades, lembram? Sempre da direita para a esquerda, não é? Então, a posição das unidades, das dezenas e das centenas. Então, o número que nós tínhamos escrito lá era 286. Como é que nós entendemos esse número? Ele é formado da seguinte forma, olha. Então, nós temos 200, significa que nós temos 2 vezes o número 100. Por isso que nós temos aqui, olha, na coluna das centenas, nós temos o número 2. Representa que esse número apenas aqui representa que nós temos 100 mais 100, ou seja, 2 vezes o número 100, que quer dizer centena. A gente já viu isso em outras aulas, né? Aqui, o D, que é da dezena, nós temos o número 8. Aqui, olha. Isso significa que nós temos 8 dezenas. Olha aqui. Então, nós temos o número 10 aqui repetido 8 vezes. Que significa 10 mais 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 10, que vai dar 80, ou seja, 8 vezes o número 10. E aqui nós temos o número 6, que representa 6 unidades. O que significa isso? Que eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. O número 1 repetido 6 vezes. Então, nós vamos ter 6 unidades, 8 dezenas e 2 centenas. E aí, nós compomos esse número, 286. E é interessante porque, muitas vezes, as crianças, quando a gente vai falar para elas escreverem, sabe como elas escrevem? Elas escrevem todos esses números aqui, elas escrevem 200, depois elas escrevem 80 e depois elas escrevem o 6. Porque, com o passar do tempo, é que elas vão entender que não precisa, né? Que basta colocar o número de acordo com a sua designação aqui, se é de unidade, dezena ou centena, e você já consegue o número completo. Então, 286. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Tentem aí fazer este daqui, olha, da mesma forma que a gente acabou de fazer. 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Vejam qual é o número que vocês conseguem montar aí. Né? Façam a tabelinha e coloquem aí as 3 centenas, as 4 dezenas e as 5 unidades. Para vocês treinarem. Eu espero que vocês tenham conseguido chegar a isso daqui, olha. Então, 345, a mesma coisa.
3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Olha aqui, então 3 vezes o número 100, 4 vezes o número 10, 5 vezes o número 1. 345. Bem, com relação a esses dois números que nós vimos, nós vamos entrar agora também num outro conceito da matemática, que é o conceito de par e ímpar. Vocês já devem ter ouvido e já devem até ter brincado. Agora, por que exatamente nós falamos que um número é par e o outro é ímpar? E esses dois números que nós acabamos de decompor, o 286 e o 345, eles são exatamente dois números de identificação diferente. 286 é um número par, 345 é um número ímpar. Designa o número par ou número ímpar dividindo esses números por 2. Então, eu terei que este número vai ser um número par, se ele for um número que conseguir em duas partes iguais e não ter resto nenhum. O número ímpar, ele vai acontecer exatamente numa situação contrária. Quer dizer, eu não consigo dividir esse número aqui em duas partes exatamente iguais. Vejamos. Se eu dividir o número 286 por 2, eu vou obter o número 143. Basta vocês aí fazerem a divisão como a gente já aprendeu. Então, agora, só como uma curiosidade, eu estou apresentando aqui para vocês um novo símbolo da matemática. Eu falei na outra aula que a gente até veria, né? Um símbolo diferente, que é este símbolo aqui, olha. O símbolo dividir. Só que não quando a gente faz aquela continha, né? Quando a gente apresenta assim a divisão numa linha, é este símbolo aqui que nós utilizamos como símbolo de divisão. Não é só, tem mais símbolo. Mas esse aqui já é um segundo símbolo, né? Além daquele da chave que nós fazemos quando fazemos o algoritmo da divisão, temos quando nós indicamos uma divisão em linha, é exatamente esse símbolo que nós utilizamos. É uma barrinha com um ponto em cima e um ponto embaixo. Então, agora, até fica fácil, olha, porque esse número é fácil de dividir. Se eu dividir o 6 por 2, eu vou ter 3. Se eu dividir o 8 por 2, eu vou ter 4. Se eu dividir o 2 por 2, eu vou ter 1. Mas vejam o que acontece agora com o outro, 345. Quando eu divido este número por 2, eu não consigo obter duas partes exatamente iguais. Então, o resultado ele vai ficar 172,5. Este vírgula 5 já é um assunto que nós veremos na próxima aula. Então, mas ele significa o quê? Que essa divisão ela deu 172 e teve resto. Não foi uma divisão exata. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, olha, número par, então, um número é par quando pode ser dividido em duas partes iguais, ou seja, quando sua divisão é exata, não há resto na divisão. Com numeração mais simples, aqui, ó, 8 dividido por 2 é igual a 4. Ou seja, 8 é igual a 4 mais 4. Esse é um número par. Número ímpar, quando não pode ser dividido em duas partes iguais, ou seja, quando a sua divisão não é exata. Portanto, essa divisão possui um resto. Um exemplo aqui com números mais simples, que seria o 5 dividido por 2. O resultado vai ser 2,5 ou 2,5. O que significa isso? Quando eu divido 5 por 2, eu tenho 2, mas tenho um resto. Resta 1 na minha divisão. Ou seja, quando eu divido 5, eu vou ter 2 grupinhos de 2, mas eu ainda vou ter mais um. Tem um resto. Eu não consigo dividir o número 5 em duas partes iguais.
tá certo? E por isso nós chamamos o número 5 de número ímpar. E assim é o conceito de todos os números pares e ímpares, quando a divisão por 2 ocorre de maneira exata ou não exata. E aí, na próxima aula, nós vamos entender melhor o que significa quando nós temos um resultado como este daqui, olha, o 2,5. Até lá!